Olá, eu sou o Carlos Alberto Gomes. Eu hoje estou aqui à conversa com a Catarina Neves, que é realizadora e produtora de um filme que foi recentemente estreado em Lisboa, chamado Ainda Não Acabei. É um filme documental que fala sobre o manicômio. O manicômio é um projeto artístico que congrega uma série de artistas que têm saúde mental, que estão incluídos num espaço onde se pretende dignificar o trabalho deles, não estigmatizá-los e apresentar as suas obras artísticas no mercado artístico de uma forma perfeitamente normal, tendo em conta o que é o mundo das artes plásticas. Olá, Catarina, muito obrigado por teres aceito o convite para esta conversa. Olá, Carlos. Obrigada pelo convite. Força. Eu já conheço a Catarina há uma série de anos, tenho acompanhado também o trabalho dela. Este manicômio é um projeto que, segundo os seus criadores, o Sandro Rezende e o José Azevedo, o Sandro Rezende diz que a própria palavra manicômio é uma provocação. Foi esta provocação que te levou a fazeres um documentário, filme documental, sei que gostas mais que se chame filme, sobre o manicômio? Foi esta a provocação do nome? Também, mas não só. Foi o meu grande interesse por processos criativos, por acompanhar a criação em várias áreas, sobretudo na área teatral é o que eu mais tenho feito, mas as artes plásticas, até pela novidade, é altamente desafiante. E depois porque eu sou amiga pessoal do Sandro Rezende há mais de 20 anos, vi-o começar no Júlio de Matos, no Hospital Psiquiátrico Júlio de Matos, onde ele seguiu e segue ainda, agora já não de forma tão intensa, os, os doentes mentais que procuram, que eram encaminhados para as artes plásticas e que através desse trabalho encontravam formas de vida, inclusive é de conseguir sustentar-se, que essa é uma grande questão e move muito o Sandro Rezende. Como eu o acompanho os seus trabalhos há muito tempo, portanto, como digo, até há mais de 25 anos, e tenho visto a grande vontade e capacidade, a grande energia, criatividade e, sobretudo, a grande capacidade de ter uma ideia, por mais louca, e aqui podemos fazer imensas piadas em volta dos termos loucos, não é? Louco, loucura, Sim, maricón. claro, claro. Por mais louca que fosse a ideia, ele conseguia torná-la real. E isso é, para mim, é altamente estimulante. Ele fez-me o desafio de acompanhar durante algum tempo o trabalho no manicômio. O manicômio é um projeto de 2019 e, aliado ao facto de o conhecer, a ser um processo, acompanhar processos criativos nas artes, e este impulso que eu tenho para o registro, que eventualmente poderá ser histórico daqui para a frente, estes três elementos fundamentais levaram-me a aceitar imediatamente o desafio de estar. Nós tivemos 6 meses com eles, com aqueles artistas, e a ideia, como eu costumo fazer nos documentários, acompanhar do princípio ao fim a criação, no caso, como são artes plásticas, acompanhar o barro, a pintura, também o trabalhar o tecido, que é uma coisa que a Micaela faz. Portanto, desde o momento em que o artista se coloca perante o objeto vazio, o material, construção, tem a ideia, põe em prática, executa e isso dá um objeto artístico. E esse processo é muito, muito, para mim, muito estimulante. E quando estás a filmar, tu não tens sempre o receio que tu própria intervenhas de uma forma positiva ou negativa nesse processo artístico? Tenho e tento controlar esse risco, que é também até certo ponto um impulso, porque são tantas horas, tantos dias, semanas e meses, que a dada altura tu achas que já fazes parte daquilo também. Achas Hum. que a dada altura tu também já podes mandar o teu bitite sobre que materiais usar ou para onde ir. Mas eu, para ser honesta, sinto mais esse impulso quando acompanho processos criativos na área do teatro, porque é uma área que me é mais próxima. Eu fiz mestrado em estudos de teatro na Faculdade de Letras
Eu própria fundei uma companhia, estive na fundação de uma companhia de teatro há muitos anos, há mais de 25 anos. Eu própria andei nos palcos, portanto, sou muito mais próxima dessa linguagem, o que me faz, à partida, sentir mais à vontade, mas não à chegada. Isso é que é interessante. Como eu me sinto muito mais próxima da linguagem teatral, puno-me muito mais, controlo-me muito mais e fico muito mais fechada, com menos interação, até porque eu conheço melhor a forma de pensar e de agir dos agentes do teatro. Fico muito mais fechada do que fiquei neste processo criativo do manicômio, porque no acompanhamento destes processos criativos destes artistas, porque aquilo é-me tudo tão mais estranho. Eu não trabalho barro, sou uma desgraça a desenhar, nem sequer consigo desenhar, desenho mal o sol, parece uma criança da quarta classe, do quarto ano de escolaridade, portanto sou assim muito básica nisso e portanto sinto-me menos implicada e portanto acho que me vinculei um bocadinho mais. E depois também porque como passei muitas horas com os artistas e almoçava com eles, e isso depois baixa aqui um bocadinho as tuas barreiras. E isso não é necessariamente bom, é só outra forma. Não é nem mau nem bom, é só outra forma. Eu acho que nos... Diz, Carlos. Não, desculpa, só para tentarmos perceber, eu conheço, mas para quem nos está a ver e ouvir, podem não perceber tão bem esta dinâmica que é criada para fazer um trabalho como este e como aqueles que tens feito relativamente ao teatro, onde tu chegas, montas a tua câmara, montas as luzes, tu já vais falar sobre isso, depois vou-te perguntar em relação se há um guião ou não, mas pronto, montas ali o teu set para trabalhares, e tu estavas a falar há pouco que almoças e convives com eles, com os artistas, sejam eles quais forem. Esse processo, como é que isso depois se representa na prática em termos do conforto ou da confiança que suponho eu que precisas ter para com os artistas, de forma a conseguires captar a essência deles sem qualquer tipo de filtro que seja provocada pela tua presença? Depende dos grupos de trabalho e, mais uma vez, depende das áreas. E, a mim parece-me que no teatro é mais complexo. Os atores são figuras com muita noção da implicação dos seus atos e dos seus... têm muita noção de que como se comportam, eles têm muita noção do público, eles precisam muito do público, aliás porque têm imediatamente o retorno. Estão em palco, fazem a sua função e imediatamente percebem pelas palmas. Hoje não se usa o patear, não é? Mas há 30 anos, quando não se gostava, pateava-se. Hoje, pateava-se, era um sinal de reprovação do espetáculo. Hoje, o que o público faz é sair da sala a meio. E eu já estive em espetáculos de teatro em que as pessoas saem. E isso é uma forma de rejeitar, não é? Porque o público também se tornou um bocadinho mais hipócrita. Não enfrenta tanto o público, o ator, o trabalho, não é? Não prefere sair. É um bocadinho a sociedade, não é? A sociedade em geral é um bocadinho, quer dizer, as pessoas só se enfrentam em redes sociais, não cara a cara, não é? Cara a cara fazem de conta que está tudo bem e seguem, não é? E portanto, quando eu me sento e me envolvo, no teatro é mais complicado, não acontece. Até porque eu só filmei de todos os documentários que fiz na área do teatro, só houve um em que eu era muito próxima pessoalmente do encenador. Todos os outros foram coisas... Eu tive um ano a acompanhar criações teatrais no Teatro Nacional Dona Maria II e não conhecia praticamente... Conhecia os atores porque são figuras públicas, mas eles não me conheciam a mim, eu não tinha relação com eles. E com Catarina, os criadores desculpa lá também não. interromper, mas já agora também para enquadrar as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, em relação ao teu trabalho de captação do processo artístico no teatro, só para dares assim uma ideia genérica daquilo que já fizeste. Acompanhei muitas obras no Teatro Nacional Dona Maria II, que foi um ano inteiro. Acompanhei o À Espera de Godot, encenado pelo Luís Vicente. Acompanhei, que foi o que marca aqui o início desta vida paralela, o Joaquim Benite, no último ano de vida do Joaquim, na última encenação, que foi o Timão de Atenas, do Shakespeare. Acompanhei mais o quê?
Acompanhei mais umas coisas. Isso agora é uma pergunta difícil. No Teatro Nacional acompanhei muita coisa. E no São Carlos, com o Luís Miguel Sintra. Sim, o Luís Miguel Sintra a encenar uma ópera. E pronto, e acho que é isso. Mas sabes porque é que eu me baralho um bocadinho? Porque, pois, exato, porque por causa do ano no Teatro Nacional, porque aí acompanhei muita coisa, não é? Foram muitas peças, foi um ano inteiro de peças, quer na sala estúdio, quer na sala Garrett, portanto, foi muito tempo a acompanhar. E aí acompanhei grupos de trabalho muito diferentes, desde a Carnarte ao João Mota. O João Mota ensinou, ele era diretor artístico na altura no Teatro Nacional. Mas só para concluir aqui, como eu conheço muito os processos criativos e sei que há uma questão de ego e de noção do público que é muito forte da parte do ator, eu sei que qualquer opinião de alguém que tem uma câmara e eles têm muita noção do poder da imagem pode... Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou dizer, porque às vezes acontece, o ator perguntar o que é que achaste do ensaio? E o que é que eu vou dizer? Vou dizer, foi maravilhoso. E realmente foi maravilhoso. E encho o ego ainda mais dos atores quando eles estão em processo criativo e, portanto, isso não é muito... Acho que isso não traz muito para o processo para o qual eu nem tenho que interagir. Não tenho que contribuir em nada para o processo. Ou então, eventualmente não gostei, até acho que aquilo está tudo muito mal e sou sincera e digo, isto está muito mal, não estás na linha, não estás a captar, vou fazer isso para quê? Não me traz nada, não é? Não, e na verdade com as artes plásticas, como eu sou muito ausente dessas áreas, em termos de conhecimento, tenho um conhecimento muito empírico e de espectadora de ir a um museu ou outro, nem sequer tenho capacidade para consumir artes plásticas, para ter objetos artísticos em casa, não tenho essa capacidade financeira, não é? E de facto não é uma área de eleição, a minha opinião nem é sequer muito tida em consideração. Quer dizer, não interessa muito a minha opinião. Portanto, a interação mais pessoal acabou por ser muito na esfera do está chuva, está frio, bora beber uma cerveja, como é que te sentes hoje? Portanto, foi uma coisa muito comum, muito normal, que no teatro não acontece assim, porque no teatro a pergunta vai sempre, como é que correu este ensaio, o que é que tu achas que estamos aí bem? Percebes? É uma coisa muito mais, é exigir um comentário meu quase mais profissional, e isso é comprometedor, pá, e pode criar aqui, mudar a temperatura da relação, e eu não quero isso. Quer dizer, já basta ter lá a câmara, que já é complexo, mas isso depois já falo, se tu quiseres. Pelas tuas palavras, posso depreender que tu filmares estes artistas do manicômio, que têm em linha comum a saúde mental, podemos falar sobre isso obviamente, e comparando com os atores, terá sido mais fácil esta tua interação com estes artistas do manicômio? Diferente, não mais fácil, é diferente. É mais fácil para mim filmar um processo que eu domino. Eu sei como me comportar em palco, se tiver que subir a um palco para filmar, coisas tão simples como, coisas tão simples, caros, como isto. Eu não vou filmar uma peça de teatro com sapatos de sola, vou sempre com borracha, porque se eu tiver que ir para a zona do palco, o que eu não quero é que se ouça o meu andar. Eu não quero que se dê conta que eu lá estou, quanto mais que se ouça, não é? Portanto, são coisas tão simples como estas, e isso eu domino, não tenho, é a minha linguagem, não, foi muitos anos a ver, fiz teatro, criei companhia, estudei teatro e vejo teatro há muitos anos, portanto, conheço-os, e depois eu conheço a maior parte dos criadores, e mesmo que eles não me conheçam muito a mim, portanto, eu antecipo comportamentos, feitios, personalidades. Epá, eu evito o conflito ao máximo, eu quero ser uma mosca, sabes que agora falha-me o nome, não te consigo dizer, ia-te dizer uma coisa, pode ser que já me lembre daqui a nada, que é um criador que foi acompanhado, que já te digo, que já me vem aqui o nome, foi acompanhado pelo filho numa criação específica, ele nunca deixava ninguém filmar, e o filho era realizador e acompanhou, e ele disse que o filho tinha dito que filho, ia ser como uma mosca na parede, a acompanhar. E ao que ele respondeu, mas uma mosca pode ser muito chata, quando voa, não é?
Pode ser muito impertinente, pode prejudicar muito a criação. E pronto, e é um bocadinho essa a ideia, estar sossegada, estar ali na parede a observar e fazer o menos possível. Em relação a este projeto do filme Ainda Não Acabei, que é sobre o manicômio, há aqui a questão do estigma da saúde mental, que, pelo que eu percebi também da apresentação que tu e o Sandro Rezende fizeram na estreia do filme, há a necessidade de deixar cair esse estigma da saúde mental, ao mesmo tempo não pegar na saúde mental como um mote para se ter feito aquele projeto do manicômio, para teres feito este filme. Como é que tu percebes este equilíbrio que foi feito neste filme e neste projeto concreto do manicômio em relação à forma como é mostrado o processo criativo e depois até ao fim, porque vocês também mostras também no filme como é que as peças são exibidas e como é que entram dentro do mercado, mas como é que tu vês esta questão do estigma e não estigma e tentar mostrar a arte pela arte e pelo criador sem colocar a questão da saúde mental no meio do processo? Não sei se... Sim, sim. É um desafio permanente, porque a própria designação manicômio... Sim, claro. Tem dois lados, não é? Sim. A palavra, o conceito remete, é impossível em qualquer língua, sobretudo na Europa. Se tu falares no manicômio, se tu usares a expressão manicômio, é um manicômio. É uma casa onde estão loucos, não é? Portanto, é uma provocação. E o Sandro assume isso. Aliás, há uma parte do filme, quando o Sandro está num debate, a falar com uma série de pessoas, e há alguém da plateia que lhe diz: manicômio, eu não gosto do termo, porquê manicômio? Isso estigmatiza. Estás a ver? Tem exatamente o efeito oposto. Claro que o Sandro, o que eu acho que ele quer é que se fale sobre. Porque tu estigmatizas menos se falares sobre. Se tu disseres se tu não fizeres de conta que não tens um problema, se calhar é mais fácil relacionar-te com os outros, não é? Não é que isso tenha que ser uma bandeira permanente, não é que tenhas que andar, não é que um bipolar tenha que andar com uma faixa a dizer eu sou bipolar. Epá, não é isso, mas esconder que é bipolar se calhar não vai, sobretudo em relações um bocadinho mais íntimas, não vai dar bom resultado, porque se vai perceber, e há um contexto médico, há um contexto de saúde, qual é o problema? Quer dizer, posso ter diabetes, se eu tiver diabetes, se calhar é melhor não irmos à feira de chocolate em Óbidos. Pá, se calhar é melhor dizer isso à pessoa que te convida para ir, dizer assim, pá, vamos, mas eu se calhar não consigo participar ativamente dessa atividade. Pronto, partilhar é uma coisa, dar a conhecer é uma coisa importante, até porque não falar é que estigmatiza, não é o falar. Agora, se tu queres perguntar se isso teve alguma influência no processo criativo ou durante a captação das imagens, é uma realidade permanente, não é? Aliás, o filme mostra um momento de crise da Anabela Soares, mas não o temos todos, também momentos de crise. Só que depois há pessoal que consegue traços aquilo não são só distúrbios de personalidade. Eu disse numa entrevista para a SIC que era pessoal com distúrbios de personalidade e os psicólogos manifestaram-se e os psiquiatras dizendo que não são pessoas só com distúrbio de personalidade. Há outro tipo de patologias. Pronto, ok, está feita a retificação. Também falta-me um ano para acabar a psiquiatria. Estou a brincar, é uma piada que eu costumo fazer. Sim. Pronto. Uma pessoa começa a falar sobre tudo e depois mete o pé na poça às vezes. Claro, e depois há sempre aquela exigência desses tais peritos e especialistas, estamos pejados de gente assim, que acha que nós temos que ter temos que saber tudo, e os jornalistas, sobre sobretudo os jornalistas, são grandes especialistas em generalidades, portanto está tudo bem. Mas vamos lá ver, não é fácil tu assumires que tens uma doença mental, não é fácil tu dizeres o meu irmão, a minha mulher, o meu filho é esquizofrénico. Epá, não é uma coisa muito... é uma coisa que acarreta uma dor tremenda.
não é? Sobretudo se fores um esquizofrénico que tem que ser medicado de 15 em 15 dias e que fica no dia da medicação sem se mexer, se calhar não é uma coisa muito fácil. Pá, se tiveres uma doença mental que te impede de trabalhar tranquilamente, sem levantar ondas, das 8 da manhã às 5 da tarde, se calhar também é um problema. És menos por isso? Não, estás noutro esquema, tens outro esquema de funcionamento. É possível viver e no viver está implicada a noção de criar receitas para ti próprio, não ser dependente, não ter que viver com uma pensão do Estado, não ter que ser dependente dos teus familiares diretos ou indiretos. É possível, claro, então o manicômio mostra isso. As condições de trabalho e a forma de reagir e de estar é que são ligeiramente diferentes das padronizadas, mas se calhar há por aí muita gente que está no padrão e é super infeliz. No Ainda Não Acabei, tu há bocadinho falaste da Anabela, que ela há um momento em que ela se expõe mais e explica o que é constrange, a condição dela, não quer estar aqui a adjetivar, que é exatamente depois também para não sofrer depois comentários de que estou aqui a fazer uma análise pseudo-psiquiátrica ou qualquer coisa sobre o assunto. Pronto, mas voltando à minha questão, uma das coisas que eu reparei no teu filme é que tu, além dessa cena da Anabela, há outra cena entre a Anabela e o Zé dos Castelos, num tema que eu não vou agora dizer aqui qual é, no fundo também como um teaser para as pessoas irem ver o Ainda Não Acabei, que é muito forte, é algo que nos toca, é algo que nós facilmente percebemos, a questão do suicídio. Pronto, já disse o que era, mas precisa de enquadrar para te fazer esta pergunta. No meio de tudo aquilo que tu mostras, eu acho que há ali uma dosagem entre aquilo que podia ser algo mais dramático, portanto, puxaste para dares ênfase à parte mais preocupante da saúde mental, com um aspecto extremamente positivo de mostrares que as pessoas são como qualquer um de nós. Isso foi de propósito essa dosagem, que é um comentário que eu faço, que fizeste, portanto, entre o que podias ter especulado ou aproveitado em termos dramáticos do processo criativo deles e da condição que eles têm, foi propositada essa dosagem? Se achas que foi feita essa dosagem? Ela nasce da realidade observada. Não forcei. Eu acho que se tivesse sublinhado mais os momentos de crise daqueles artistas plásticos com problemas de saúde mental, teria forçado. Isso sim seria forçar. Aquilo é mais ou menos o que aconteceu. Tirando um ou outro momento que tu que estás ali, que entretanto passam meses e vives aquela realidade, percebes que pode ser um bocadinho, que são se calhar momentos de crise que precisam de contexto e que num filme documental, para terem contexto, se calhar tinham que ter voz off e eu não queria, portanto não os coloquei porque precisava de outro tipo de contexto. Tudo o resto, o que tu vês ali é mais ou menos o que foi a conversa, os momentos de crise foram aqueles, acho que não deixei de fora nada de muito significativo. Portanto, não é uma coisa assim, claro que há uma estrutura narrativa pensada e criada, claro que há sempre uma manipulação da minha parte, porque eu não consigo, a realidade é uma ganda seca, não é? Uhum. Vamos ver, se Claro. a gente, quer dizer, tirando mesmo o Big Brother, não é? Que no fundo é aquela grande noção de Big Brother is watching you, não é? E tu estás ali 24 horas a acompanhar pessoas que por acaso estão fechadas e que por acaso são escolhidas com perfis muito particulares para ter interações que podem ser mais potenciadas em termos de televisão, mesmo isso, tu estiveres a acompanhar aquilo que é um bocado seca. O dia-a-dia não é sempre estimulação, não aguentávamos, não é? E um filme documental é um filme que corta a realidade e depende do meu olhar, depende da minha capacidade de síntese. Mas mais ou menos o que tu vês ali é o que foi que aconteceu. Não há assim, as pessoas não estão permanentemente em crise, as pessoas estão controladas, até medicamente, não é? Aliás, há um momento também nesse debate que o psiquiatra diz: a medicação está tão desenvolvida hoje que faz com que um doente esquizofrénico, que é uma patologia mais complexa e mais pesada, esteja aqui hoje neste debate e nós nem consigamos ver quem é que tem esquizofrenia. E é um bocadinho isso, as pessoas levam as suas vidas normais. Agora, voltamos ao mesmo, conseguem apanhar 1h30 de transportes públicos,
entrar às 8 da manhã, fazer 40 minutos de almoço, sair às 5 da tarde, pá, se calhar não conseguem ter esse peso que os normopatas assumem e aguentam. Depois descompensam todos aos 50 anos com depressões major, mas pronto, se calhar não conseguem de facto, mas têm vidas, pá, perfeitamente enquadradas. Eu gostei muito dessa expressão do normopatas, não é? Que somos nós, não é? Sim. E Nós depois é somos feito normopatas. esse contraste. No teu processo criativo, tu já explicaste que não querias nenhum guião à partida, nem para este, para o Ainda Não Acabei e para os outros filmes que tens feito sobre o teatro. Tu começas o teu trabalho com uma tela em branco? Sim. Preciso de perceber o que é que me move, que realidade mais ou menos é que eu vou enfrentar. Depois preciso de coisas práticas, condições de trabalho, se tem luz, se não tem, se é mais interior, preciso de coisas mais práticas, menos românticas, mas total abertura. Nos processos teatrais aquilo é mais ou menos sereno, não é? Há ensaios de mesa, leitura de texto, discussão de intencionalidade de personagem, começar a desenhar, cada ator começa a desenhar o seu caderno de personagem, isso é sempre a mesma coisa. Vão para o espaço, normalmente uma sala de ensaios, primeiro, ensaiam pela primeira vez, primeiras descobertas, primeiras frustrações, primeiros deslumbres, depois passam para o palco, aí eu quero muito acompanhar coisas mais técnicas, luzes, cenários, figurinos, muito importante, os atores no palco, preciso muito dos atores no camarim, isso é para mim um dos momentos mais altos de intimidade com o ator, então se ele começar a habituar-se a ter-me presente, aquilo entra mesmo numa coisa de descontração, a ter-me presente sem palavra, a ter-me só presente. Aliás, eu movimento-me um pouco e tento fazer o mínimo barulho, voltamos àquela questão dos sapatos. Cada vez que um ator ouve uma câmara a ser colocada num tripé ou a ser retirada, que faz um barulho, não é? Que tem uma patilhazinha, é o suficiente para o ator reagir, tomar consciência, está aqui esta aqui, a filmar-me. E o a filmar-me é muito complexo para um ator. Pronto, no teatro é relativamente simples, depois o encenador a falar com os atores, quer no trabalho de mesa, quer depois em palco, e depois a estreia, pronto, está feito mais ou menos, não é? Aqui, neste processo do manicômio, foi mais complexo, porque o que é que me move? Perceber, ok, que artes é que nós temos aqui? As artes plásticas, a pintura, portanto, temos a escultura, temos o barro, temos a pintura, os tecidos, a fotografia, ok. Quem são as personagens que fazem isto? Ok, 6, 7 personagens. Quando é que eles cá vêm? Quais são as rotinas? Em que horas é que, por exemplo, a Anabela chega muito cedo ao manicômio, às 7 da manhã a Anabela está lá, às 11 aquilo começa a ficar cheio de gente, ela sai. Portanto, não, convém que eu pelo menos, ali se eu quero pelo menos uma semana, convém que pelo menos durante uma semana eu esteja lá às 7, não é? Porque senão não apanho aquele início. E depois também, mais uma vez, a questão técnica, por onde é que entra a luz, não é? A luz o dia começa onde, a entrar a luz e termina onde, pronto, porque isso também me permite outro tipo de planos. Portanto, quem são os personagens? Quais são as rotinas dessas personagens? E depois fazer tudo por tudo para acompanhar o processo desde o início, de criação. Que, por exemplo, no caso do Zé dos Castelos não foi possível, porque o Zé dos Castelos tinha começado aquele enorme desenho do castelo em 2019, e eu comecei a filmar em 2021. Teve o ano de pandemia que ele não foi ao manicômio, ninguém foi ao manicômio, ao espaço manicômio, em 2020. Portanto, a pandemia é em março, não é? E depois, a partir daí, eles já não vão. E, portanto, quando e o Zé tem um tempo de trabalho relativamente lento, que ele próprio assume, não é? Ele é demorado, lento não é, talvez a expressão, porque cada um tem o seu tempo, não é? Mas é demorado para os padrões de criação. Por exemplo, a Anabela cria um monstro numa manhã. Ela finaliza, ela chega, tem o barro para trabalhar, amassa o barro e numa manhã, tem 3 horas, ela cria um monstro. Finalizado, só falta ir ao forno, não é?
O Zé não, o Zé dos Castelos leva 3 anos a fazer um desenho, ou 2 anos, ou 1 ano, não é? Pronto, também pode fazer num mês, mas aquele que nós vimos demorou muito tempo. Portanto, esse eu não consegui acompanhar desde isso, mas isso é fundamental para mim. Eu quero porque o que me interessa é mostrar a descoberta, a autodescoberta, mostrar dentro do possível. Portanto, qual era a mesma pergunta, Carlos? Já me perdi. Era como é que eu criava, não é? Não, como é que era? Eu também já não me concreto que te perguntei. Se era uma Porque folha em realmente. branco. Se era uma folha em branco. Se era uma coisa em Exatamente. branco. Não é totalmente em branco, mas se eu não estou aberta para receber o que está a acontecer, opá, não é desafiante. E tu Eu estavas a quero fazer que. e estavas a fazer o paralelismo com o teatro, que é muito mais fácil para ti fazer, porque és uma pessoa que percebe, está dentro do assunto, e em relação às artes plásticas, estavas a explicar que não, que aí era mais em branco à tela do que no teatro. Pois tens de ter muita paciência, porque muitas vezes no teatro os encenadores esquecem-se de dizer, que eu não consigo ir a todos os ensaios, não é? E às vezes marcam-se coisas e esquecem-se de me dizer, pronto, está tudo bem, e isso depois estabiliza-me um bocadinho, que eu preciso ter as coisas muito controladas porque tenho outra atividade profissional, e com os artistas do manicômio, também tem alguma complexidade, porque aquilo era o que lhes apetecia, não é? E tu tens que ir adivinhando o que é que vai ser no dia a seguir, se vale a pena ir, se não vale, pronto. Isso às vezes é um bocadinho complexo. E ainda há um outro filme documental que fizemos, que é o das cervejas, e esse é muito fácil de explicar, é muito fácil e muito óbvio, não, nem podia ser de outra maneira, quer dizer, podia se não tivesse, já tivesse sido feito um documentário desta forma, como nunca tinha sido feito, achei que podia fazê-lo da forma mais clássica que se faz, que é o quê? Que é fazer um mapa das cervejas artesanais em Portugal, que são 100 e tal cervejas, pedir ajuda ao Otávio, que é quem organiza o Art Beer Fest em Caminha, que é altamente conhecedor da matéria, pedir ajuda para, que são 100 e tal, não é, marcas? Então para chegarmos ali a 15, marcas muito, muito, muito importantes, e depois das 15 ficaram para aí umas 10. Eu queria do norte a sul do país e queria que tivessem várias características. Podia ser uma das primeiras ou a primeira, se ainda existisse, cerveja artesanal, depois podia ser uma que está ligada a uma grande marca de vinhos, que está no filme, depois podia ser outra que é muito particular porque faz pequenas quantidades, mas sabores com tipos de cerveja completamente fora da norma, depois podia ser outra porque é uma mulher a fazer, depois podia ser outra porque é no fim do mundo, podia ser outra porque é um indivíduo altamente conhecedor, que é o caso do Fernando, que é o primeiro Master Brewer em Portugal. Estás a ver? Portanto, mestre cervejeiro, não é? Como se diz. Portanto, aí eu desenhei um plano. Agora, o que é que eu vou encontrar lá? Eu não tenho condições de fazer reparagem. Não tenho condições, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Vamos pôr agora uma semana, um mês, não consigo fazer isso, não é? Portanto, eu chego lá mas eu estou muito treinada para estar atenta aos sinais de alerta. Eu estou altamente treinada para chegar a um sítio. Eu chego a um sítio e é relativamente fácil para mim. Por exemplo, imagina esta situação. Eu chego a uma escola, vou para uma aula, para uma sala de aula onde estão 20 alunos. Dá-me 5 minutos e eu deteto logo, se o professor não controlar muito, deixar os miúdos estar, eu deteto logo quem é o líder e quem é a pessoa mais apagada, quem é a criança mais apagada. É relativamente simples para mim. Não, e agora vou ser assim, vou-me armar, mas raras vezes erro. Se eu deixar 5 minutos e interagir com eles minimamente, é muito fácil para mim perceber quem é o que se destaca como líder, quer falar e fala e tem a capacidade de expressão, e o que é mais tímido e que eventualmente também pode. Aí o mais tímido é sempre mais difícil, não é? E isso faz em qualquer grupo social. Na verdade, eu sou muito faladora, mas depende do mood onde estou, depende do que eu quero, depende do meu objetivo. Se o meu objetivo é que os outros me deem mais do que eu entreter, eu calmo e, como sou muito atenta, é sereno. E, portanto, chegando a um sítio, eu mais ou menos percebo para onde é que quero ir, como é que quero fazer. Engano-me às vezes, mas pronto, isso faz parte da vida. O engano também dá coisas engraçadas em termos de criação. Fazes para lembrar o Cavaco Silva quando dizia que nunca erra e raramente tem dúvidas. Não. Eu gosto de bolo rei, eu gosto de bolo rei. Olha, bolo rei.
Vamos fazer uma pausa por 2 motivos. Vamos ter que reiniciar a comunicação por Zoom e eu tenho também aqui a Flora, que de vez em quando ressona e pronto, e acho que fica Não mal se ouve. a interação dela. Cumprimentos muito fraternos à Flora. Tu és jornalista desde o século passado, portanto tens uma larga experiência em perceber pessoas, como tu disseste há pouco, em perceber o enquadramento onde tu estás. Isso contribui à experiência que tu tens como jornalista, certo? Certo. Muito. Ajuda muito. O que é que o jornalista faz? Ou devia fazer? Escolhe um tema, interessa-se por um tema, considera que esse tema interessa aos outros e que é importante explicar um bocadinho mais, falar um bocadinho mais sobre esse tema, informa-se, vai à procura das fontes, dos vários protagonistas, contacta-os, portanto, aprende o máximo que consegue antes, contacta-os e ouve-os. E depois tenta, da forma mais equilibrada possível, resumir aquilo que os protagonistas lhe disseram, porque não é possível pôr tudo, não é? E tenta ser equilibrada, honesta, deontológica, ouvir todas as partes, etc. E pronto, e é um bocadinho, e isso é marcante, pá, então eu tenho quase 30 anos desta atividade, são 28 anos desta atividade. E aquilo que tu utilizas nos teus filmes é algo que é contrário àquilo que tu fazes numa reportagem e que eu acho curioso, que é não tens voz off, não tens narração, são as próprias personagens que tu estás a documentar que contam a história. E o que é que tu achas disso? Sentes-te perdido? Não. Ou não? Não, eu pessoalmente acho que não, acho que consegues fazer uma dosagem muito cuidadosa sobre a percepção que o espectador tem relativamente àquilo que está a assistir, portanto à história que está a ser contada, e sem utilizar as muletas, obviamente entre aspas, da narração ou qualquer outro processo televisionado de contar uma história. Agora, entretanto, já mudámos aqui, tu és exímia nisso, não é? Isso, Tu e a fazer a olha, e uma entrevista, coisa, entretanto, já me estás a não, cortar. escuta, e se houver algum momento, alguma passagem, algum momento de um documentário que tu não percebas exatamente o que está a ser dito, o nome, a referência, ou mesmo o conceito, isso a ti e ao espectador, no âmbito do documentário, achas que te incomoda ou que tu aceitas melhor ou pior do que se for uma reportagem? Aceito melhor porque percebo que estou perante um filme que tem, obviamente, um paralelismo com aquilo que nós estamos habituados a conhecer no filme, que é a ficção, e que permite-se que haja determinados momentos desse objeto artístico, que é o filme, poderão não ser devidamente entendidos. É uma questão da linguagem do criador, se está a cumprir ou não com a sua função. Enquanto, obviamente, no jornalismo existe, depois de ser exigido, que geralmente o jornalista conseguisse ter a percepção do receptor daquele objeto comunicacional que está a fazer. Qual é a Portanto, próxima pergunta? são géneros diferentes e que permitem abordagens diferentes. E o desafio, bom, para já eu em jornalismo não filmo, não agarro uma câmara para filmar. E no documentário, sim. O que me coloca logo no objeto filmado perante o objeto de forma muito distinta. E depois eu quero o desafio da estrutura narrativa diferente. Não é que no jornalismo não, eu já fiz coisas, eu fiz com o Humberto Candeias há 2 anos, creio eu, para o 25 de Abril, para a SIC. Fizemos uma reportagem com os cantores que estavam muito, muito ativos antes do 25 de Abril, antes de 74, e a nossa proposta foi falar sobre a criação, portanto, falar sobre a preparação do ambiente para a Revolução através da vida artística
na música, daqueles atores fortíssimos do ambiente que depois se viveu, depois do 25 de Abril, mas como é que eles posicionavam no Estado Novo perante o fascismo como criadores, e havendo a censura. E a reportagem terminava precisamente no dia 25 de Abril. Portanto, de 25 de Abril para a frente já não interessava. E nós construímos esse objeto jornalístico sem voz off, só com música e entrevistas. Claro que é possível, claro que sim, tranquilo, há imensos trabalhos assim. Só que, por exemplo, eu fiz uma reportagem sobre a questão da caça em Portugal. É muito complexo fazer um trabalho jornalístico sobre a caça sem voz off, porque há decretos-lei, há imensas coisas que têm que ser explicadas. E como é que eu explico? Quer dizer, tornava-se um objeto que precisava de muito mais tempo, porque eu consigo, num texto, em 3 frases, eu ponho muito mais informação do que nós aqui a falarmos os dois. Nós a falarmos, estendemo-nos. Não é? Porque se eu escrevo, para já não é estas pausas, como aquela que eu fiz agora, e depois se eu escrevo, eu sou o mais sucinta possível, o mais direta, que na oralidade é muito complexo. É muito raro o indivíduo que na oralidade consegue pôr sujeito, predicado, ponto final, passa para a frase seguinte e vai por aí fora. Isso é muito difícil. Nós elaboramos, nós estamos em loucura, não é? Quando estamos a falar, eu estou aqui numa avalanche de ideias, a tentar em segundos escolher o que é que vou dizer a seguir. Que seja interessante, não fastidioso. Tu estás a falar no fundo de um político dos bons, não é? Por isso é que eles fazem, por isso é que eles são treinados para fazer aquela coisa são três linhas, são 3 condições, são 3 argumentos, são 3, não é? Sim, já estão treinados para isso. A estruturar o discurso. Claro. A próxima pergunta, e penso que é a última, é uma votação. Tu tens, e já agora, aqui um pequeno parênteses, eu vi esta informação no MAT, no Museu de Arte e Tecnologia, em Lisboa, onde vai ser exibido o teu filme, ainda não acabei, no dia 21 de novembro, às 8h30, entrada livre. E lembrei-me agora de falar no MAT, porque acho que é importante, e lá diz que tu já fizeste 8 documentários e 2 filmes de ficção. E há bocadinho falaste do que é que te move. E aqui a provocação. O que te move é o dinheiro? Acaba aí a pergunta. Exatamente. Não, ganho muito pouco quando consigo ganhar. Não me move o dinheiro. Gostava de ganhar dinheiro com isto. Era capaz, se calhar, eu já passei o meio da vida, não é? Dificilmente viverei o dobro do que vivi. Esta pergunta, do ponto de vista pessoal, é mais para nós estendermos a algo que todas as pessoas olham para este processo artístico e perguntam, isto deve ser uma rentável, porque esta maluca, entre aspas, predispõe-se a fazer 10 filmes em 10 anos sobre vários assuntos. Como é que poderá ser a saída, uma rentabilidade para uma cineasta como tu, no universo tão pequeno que nós temos e tão pouco acarinhado pelo público e pelas instituições relativamente à criação de um filme documental? Como é que se consegue viver? Sim. Tens que estar dentro de uma produtora grande, e há algumas em Portugal que trabalham bem e que conseguem mover-se nos meandros complexos dos financiamentos. Em Portugal tu tens o ICA, o Instituto do Cinema e Audiovisual, que faz financiamentos regulares aos quais tu tens de candidatar, e é muito mais fácil para uma grande e reconhecida produtora de cinema conseguir os financiamentos. Depois tens financiamento também da Gulbenkian, também é complexo de conseguir, e depois tens a maior parte do restante financiamento vem de entidades privadas, de empresas. E as câmaras municipais também conseguem financiar algumas coisas, mas depois acima de uma determinada quantia tem que ir à Assembleia Municipal, e depois tem que os vereadores todos têm que votar, torna-se um pouco mais complexo, mas as câmaras também são uma boa fonte de financiamento, boa e regular, de norte a sul. Mas têm que ter muito interesse na temática, senão não o fazem. Portanto, é complexo. Um realizador independente como tu torna-se ainda mais complexo. Eu candidatei-me 3 vezes ao ICA, não consegui, e 2 vezes à Gulbenkian e não consegui, nestes últimos 10 anos. Portanto, acho que este facto
explica bem a coisa. E ganhámos 2 prémios do DOC Lisboa, prémios do público no DOC Lisboa, com 2 documentários diferentes. Prémios do público, foi o público que escolheu. Portanto, acho que o trabalho que fazemos não é alienado do público, até porque eu tenho essa marca, foi aí que eu me formei, não é? A falar para o outro, a comunicar com o outro. E não é nenhuma crítica de todo, acho extraordinário objetos artísticos na área do documentário que são tendencialmente mais fechados, mas que são altamente estimulantes. Quer dizer, se há espaço onde a liberdade criativa deve existir no documentário, na reportagem é muito complexo, não é? Liberdade criativa QB, não é? Porque há regras que têm que ser seguidas. Aqui no documentário tudo é possível, isso é extraordinário, extraordinário. Agora, viver do documentário fora de uma grande produtora é muito difícil. Eu diria quase impossível. Viver só, não é? Do documentário, não... Ou então não estás em Portugal, vives nos Estados Unidos, pronto, e se calhar já é diferente. E consegues reconhecimento, nem que seja pelo Estado, não é? O Estado onde tu vives. E o circuito dos festivais, eu lembro que no dia da estreia, uma das farpas que tu lançaste foi relativamente aos festivais e às modas e àquilo que eles seguem, e que tu dizias que infelizmente a temática da saúde mental e da arte não estava enquadrada naquilo que é atualmente aparentemente nesta fase eu posso estar a ser injusta na análise e na avaliação, e pode ter a ver, o filme não foi aceito aí em 2 festivais, e pronto, tudo bem, não tenho problema, estas coisas falam-se, tem que se falar, não tenho nenhum prurido, nem nenhuma fragilidade em relação a isso, e sei que tenho fragilidades, mas eu sei que tenho fragilidades na criação, há objetos meus que se calhar podiam ter caminhado de outra forma e ser hoje outro, não sei, pronto. O que eu quero dizer há tendências temáticas nos festivais, no mundo inteiro, a saúde mental é permanente e transversal, mas não está necessariamente na onda neste momento, e isso sente-se. Eu acho que isso se sente depois na escolha ou não. E de facto, se calhar não é agora o momento, mas vai ser, porque esta questão da pandemia. Nós também, a pandemia trouxe para os órgãos de comunicação social a questão da saúde mental, trouxe de forma muito premente. Estamos todos um bocadinho, isto agora é uma análise altamente subjetiva, estamos todos um bocadinho cansados. E os festivais documentais tendem a rasgar, a ir um bocadinho contra, se bem que houve uma altura que eram os refugiados, muita coisa sobre o meio ambiente, não é? A questão do aquecimento global e tal, isso também muito forte. Não sei, vamos ver, se calhar a saúde mental é para o ano. Mas para o ano já não vai dar para candidatar este filme, depois já é do outro ano. Já não dá, já passou, depois tem ali um ano, só se pode candidatar naquele ano. Mas para um realizador independente, o circuito dos festivais é sempre algo dá para projetar. Fundamental por várias razões. Primeiro, porque tu estás a ser avaliado pelos pares, ao mesmo tempo que abres para o público, fora do circuito comercial. Não tens tanto o peso de ter de encher uma sala e vender bilhetes. Depois, porque estás o teu filme é mostrado na mostra, passa aqui a repetição, de filmes documentais, onde tu também te inseres. Isso é muito, muito interessante. Depois, porque há a possibilidade dos prémios, ser premiado no festival é uma coisa altamente gratificante. E depois, porque tens essa ultimate experience, não é, de ter o teu filme projetado em sala. Isso é incrível, numa tela de cinema. Isso para mim compensa a ausência, quer dizer, compensa até certo ponto, a ausência de retorno financeiro. Eu, quando vejo um filme projetado, eu ver o filme no Nimas, é uma emoção, até estava um bocado nervosa. Aliás, o Sandro, até quando nos sentámos, disse: estás nervosa? Porque o Sandro está sempre assim meio a gozar comigo, não é? Como nos conhecemos há muitos anos, ele está sempre a gozar comigo. E disse: estás nervosa? Como é que é possível? Estás nervosa? Eu disse: pá, estou um bocadinho ansiosa, não é? Primeiro porque o filme vai ser mostrado pela primeira vez, depois está projetado numa tela enorme, onde também se notam mais os erros. Quando projetas numa tela grande, notam-se mais os erros, e os focos que tu não querias, pronto, essas coisas assim. Ganha tudo uma dimensão enorme, não é? É uma sala de cinema, quer dizer, eu sou dessa geração, não é? Nasci nos anos 70, não é? Eu sou da geração do cinema em sala.
Eu também consigo ver nestas coisas. Nos telemóveis também consigo. Mas o que mexe comigo, o que me sustenta, o que me criou, que me fez o olhar é o cinema. É uma tela grande. É uma sala cheia. É o indivíduo ao lado, nem é comer pipocas, que eu não sou desse tempo. Por acaso até minto, eu sou do tempo de ir à Casa da Cultura dos Trabalhadores da Quimigal, no Barreiro, e havia no intervalo um pianista, música clássica, Conselho do Barreiro, havia isto, que é uma coisa extraordinária, e havia, não pipocas, que não havia pipocas na altura, mas havia amendoins, e a sala ficava bastante impossível. Aliás, quando nos levantávamos, o som da caminhada era diferente. Do pé a esmagar a casca do amendoim. Mas pronto, mas não, a pipoca não havia. Mas havia sobretudo um grande prazer de estar numa sala escura com imagens a serem projetadas em tela, isso era incrível. Catarina, eu espero que quem vá ver o Ainda Não Acabei, e espero que haja mais oportunidades além desta no dia 21 de novembro. Eu também. Que tenha a percepção, com base nesta belíssima conversa que tivemos, de perceber que todo este ímpeto e toda esta alegria que tu mostras quando falas do teu trabalho, que as pessoas percebam isso, o que é que está por trás de alguém que com uma câmara vai falar com pessoas que não conhece e consegue envolver-se com elas de forma a conseguir captar o processo artístico. Muito obrigado, Catarina, por esta conversa. Obrigada, desculpem o cenário, mas eu não estou em Portugal e estou fora do país, mas obviamente não podia recusar o teu convite e desafio, e esta conversa contigo é sempre estimulante, embora nós não precisemos de nenhum Zoom, nem nenhuma plataforma para estarmos juntos, e isso é muito bom, creio que para ambos. Mas desculpem que este cenário não é o melhor de todos, mas estou aqui provisoriamente fora. Em breve regressarei e espero ver-vos, quer no Mate, quer onde quer que seja que o filme seja projetado, de norte a sul, país ou fora, salas pequenas, 10 pessoas, 100, 500, qualquer espaço, tudo é válido, escolas, tudo é válido. E não é, não, reparem, é custo zero, não é? Portanto, cedência total de direitos, não devia dizer isto, mas pronto, ou seja, o que eu quero dizer é, quanto mais se puder mostrar, porque se nós dedicamos meses e meses e meses a acompanhar e depois meses a tentar criar a estrutura, meses a editar com o Andrés Gutierrez e com o Edgar Kitz a fazer a pós-produção áudio e com o Bruno Baudouin a fazer pós-produção vídeo e com toda esta equipa, a legendagem, etc., é porque temos muito prazer no que fizemos e queremos partilhar. Portanto, venham connosco nesta viagem louca. Já agora para o pessoal disto, tu tens trailers das tuas produções Sim. aonde? No Vimeo e no YouTube. No Vimeo e no YouTube. Tenho os dois. Nós começámos por pôr no Vimeo, mas depois começámos a perceber, ainda com o Ricardo Santana, que era com quem eu montava os filmes antes do Andrés Gutierrez, mas depois percebemos que no Vimeo não tinha tanto alcance e acabámos por pôr no YouTube. Cedência ao capitalismo. Ok, Catarina. Muito obrigado. Boas férias, que eu sei que estás de férias, e até à próxima. Até breve. Obrigada, Carlos.